Agora só faltam. A mensagem será apenas 2h30, né? Só 2 horinhas ali, né? Só 2 horinhas, todo mundo se abanando aqui, ó. Não deixa os. Cantamos aqui para o Espírito inundar a gente, né? Que ele inunde mesmo, porque tem um monte de gente sendo inundado pelo sono já, né? Bom, irmãos, estamos aqui novamente para nosso segundo momento. Pregar a palavra é um desafio, assim, pelo menos para mim, tá? Pelo menos para mim, pregar a palavra é um desafio. Por quê, irmãos? Por que é um desafio pregar a palavra? Porque necessariamente, quando a gente vai preparar uma mensagem, um sermão, ela, antes de tocar assim, vocês, antes de bater nas pessoas que estão ouvindo, ela bate primeiro na gente. Porque se eu me tornar insensível em relação à voz de Deus, eu vou trazer uma mensagem aqui para vocês que para mim não faz nenhum sentido. Então, toda vez que a gente prega uma palavra, o irmão fala, irmão, bênção, né? Fui muito edificado, Deus foi uns tapas. Fala, você nem sabe, irmão, você nem sabe como foram os tapas na medida que eu estava preparando, né? Porque nós, como pastores, pregadores, não estamos isentos de Deus falar com a gente na medida que a gente vai preparando a palavra. Por quê? É a palavra do Senhor. Ela necessariamente fala com a gente. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia num texto muito conhecido, que é o texto de Colossenses. Colossenses, capítulo de número 3. Esse texto muito conhecido. O pessoal que está filmando aí, se eu sair do quadrado, aí vocês me sinalizam, beleza? Não tem ninguém aí, mas tudo bem. Mas se eu estiver saindo que eu fico me movimentando bastante, né? Se eu sair do foco da filmagem, por favor, me fale. Que aí já pego uma corrente aqui, me prendo aqui, tá? Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga não achei. Colossenses, capítulo. Quem não achou não é corintiano, viu? Porque corintiano é rápido, meu irmão. Tá aí, ó. Isso daí é coisa de palmeirense aí, ó. Capítulo de número 3. Vamos lá. Eu vou fazer a leitura dos versículos de número 1 até o versículo de número 12, basicamente. Diz o seguinte: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas que são do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas, terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte desse mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornem semelhantes a Ele. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentio, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo que importa e Ele vive em todos. Versículo 12 diz: visto que Deus escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se da compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E aí vai até o versículo 17, mas deixo isso para vocês lerem mais tarde. Senhor, queremos te agradecer mais uma vez porque o Senhor nos deu uma manhã incrível e agora nós estamos aqui novamente com finalidade de ouvir e aprender um pouquinho mais do Senhor e através do teu Espírito Santo termos experiências contigo.
E obrigado também pelo almoço. Cuida de nós nesse segundo momento da nossa celebração. Queremos pedir para que Teu Espírito Santo se derrama de maneira sobrenatural sobre nossas vidas, de tal maneira que a palavra que nós vamos compartilhar aqui, ela possa penetrar de maneira profunda aos nossos corações, promovendo transformação, reflexão e, acima de tudo, nos aproximando cada vez mais do Senhor. Que o Senhor se manifeste de uma maneira gloriosa sobre nós nessa tarde. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Quero compartilhar com vocês nessa tarde, nossa mensagem sequencial sobre o tema Pequenos Cristos. Tá? Pequenos Cristos, quero compartilhar com vocês. Quando a gente pensa, a ideia que a gente tem de cristãos, quando a gente pensa no aspecto de sermos cristãos, cristão é aquele que se assemelha à pessoa de Jesus. Ser cristão é viver igual a Jesus. E não tem como, basicamente, focarmos o nosso desejo na pessoa de Jesus, como nós falamos no período da manhã, sem que necessariamente a nossa vida não se assemelhe à pessoa de Jesus. Depois de Cristo ser o objeto maior de nosso desejo, e a nossa satisfação plena deve residir na pessoa de Cristo, de uma maneira seguinte, de uma maneira sequencial, nós devemos ser pequenos cristos, devemos viver como Jesus viveu, devemos nos assemelhar a Cristo, devemos nos parecer com a pessoa de Jesus. É isso que significa ser pequeno Cristo. Quando a gente olha para a palavra cristão, cristão significa aquele que é parecido com Jesus, aquele que se assemelha com Jesus. Em Antioquia, no livro de Atos, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, né? Foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por quê? Porque eles andavam como Jesus, eles faziam as coisas como Jesus, eles se assemelhavam a Jesus. E as ações e atitudes que eles tinham lá em Antioquia, fazia com que as pessoas que olhassem para esses cristãos reconhecessem que esses caras, de alguma maneira, lembravam um cara chamado Jesus. Por isso, cristãos é um adjetivo. E se a gente voltar para a nossa velha e boa língua portuguesa, nós sabemos que os adjetivos qualificam os substantivos. Então, alto, né, baixo, magro, gordo, feio, bonito. Na comunidade de Cristo não existem feios, né? Somos todos bonitos pela fé, né? Pela fé, né? Pela fé, porque na real mesmo, né, é complicado. Mas, então, a gente aprende que adjetivos são aqueles que qualificam os substantivos. Alto, magro, preto, branco, tudo isso são adjetivos. Quando a gente olha para a palavra cristão, é um adjetivo que qualifica uma pessoa. Ou seja, é uma pessoa que detém certas características que são semelhantes às características da pessoa do próprio Cristo. Por isso é que nós chamamos as pessoas então de cristãos. Como cristãos, nós somos chamados a viver com Jesus. Somos chamados a viver como Jesus. Somos chamados a nos parecer basicamente com a pessoa de Jesus. Nesse sentido, nós precisamos morrer para nós mesmos e ressuscitar para a pessoa de Jesus. Existe um processo de transformação constante que vai acontecendo na nossa caminhada cristã, na nossa jornada cristã. E esse processo é o processo que nos torna cada vez mais parecidos com Jesus. Entendam que ser parecido com Jesus não é algo que você sai reivindicando. Quando a gente se identifica como cristãos, ser cristão não é algo que você vai sair reivindicando. Sou cristão, sou cristão. Em Antioquia, os discípulos, eles não se intitularam de cristãos. Não tem a ver com a maneira como eu me intitulo. Não tem a ver com a maneira como eu divulgo o meu próprio cristianismo, mas tem a ver com o meu estilo de vida, tem a ver com o relacionamento que eu tenho com o próprio Jesus. E cristãos, quando você olha para a pessoa, é algo que a pessoa vai identificar em você. É a mesma coisa que aconteceu lá em Antioquia. Os discípulos de Antioquia, eles não saíram espalhando para os quatro cantos da terra lá de Antioquia. Ah, eu sou cristão, eu sou cristão. Muito pelo contrário. Eles viviam o cristianismo e por causa dessa vivência que eles tinham, as pessoas identificavam que eles eram cristãos. Então, ser cristãos, irmãos, não tem a ver com a maneira como eu me mostro, mas tem a ver com a identificação que as pessoas vão fazer de mim a respeito da pessoa de Jesus.
Isso significa que nós não precisaríamos sair por aí falando que nós somos cristãos. O que precisamos é viver Cristo, é nos aproximar cada vez mais de Cristo, é sermos parecidos com Ele. Porque na medida que nós vamos sendo parecidos com Ele, as pessoas automaticamente nos associariam à pessoa de Jesus. Não é uma questão de reivindicação, é uma questão de reconhecimento. As pessoas precisam nos reconhecer como cristãos. Mas como elas nos reconhecerão como cristãos se nós não estamos vivendo como cristãos? Se a nossa rota está completamente virada para aquilo que não é Cristo, para uma direção que não foi traçada com Cristo. Então é isso que Paulo vai mostrar aqui para a gente. Paulo vai mostrar para a gente que é necessário nós nos tornarmos, nos assemelharmos à pessoa de Jesus, para que as pessoas percebam que de fato nós somos cristãos. Não tem absolutamente nada a ver com levantar bandeiras, tem a ver com viver o cristianismo de maneira intensa, e através dessa vivência, as pessoas elas automaticamente vão nos associar com a pessoa de Jesus. Isso significa viver a Cristo. Então Paulo ele começa dizendo: para viver Cristo, para ser um pequeno Cristo, é necessário procurar as coisas que são de cima. Esse é o primeiro aspecto que Paulo vai mostrar o que nós precisamos fazer para ser pequeno Cristo. Para ser pequeno Cristo, para viver como Jesus, para se parecer com Jesus, é necessário primeiramente procurar as coisas que são de cima. E Paulo fala: uma vez que vocês morreram, uma vez que vocês ressuscitaram para uma vida nova, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra. Pensem nas coisas do alto. Em outras versões, pensem nas coisas de cima. Só uma pessoa que pensa nas coisas de cima é capaz de olhar, é capaz de se parecer com Jesus. Quando Paulo está nos ensinando a pensar nas coisas de cima, ele está querendo dizer que todo o nosso estilo de vida, tudo aquilo que a gente faz, deve ser feito a partir da pessoa de Jesus. Eu vejo o mundo não a partir da minha própria realidade pecaminosa, mas eu vejo o mundo a partir da perspectiva de Jesus. Porque se eu enxergar o mundo a partir da minha própria realidade, a partir das minhas próprias concepções, eu sempre farei coisas que são agradáveis para mim, e consequentemente tudo que é agradável para mim não é necessariamente agradável para Deus. Porque na maioria das vezes, aquilo que a gente faz é completamente diferente daquilo que Deus deseja de nós. Porque os desejos de Deus, eles são contraditórios àquilo que nós queremos. Então a vontade de Deus é contrária à nossa vontade. Por isso é que existe uma luta permanente entre a nossa carne e o nosso espírito. Nosso espírito quer agradar a Deus, mas a nossa carne ela se opõe simplesmente porque a nossa vontade, ela vai ser determinada por aquilo que nós estamos desejando. E se nós não estamos desejando necessariamente a Deus, então nós vamos completamente fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. Então precisamos mudar nossa mente. É necessário que exista mudança de mente. Para pensar nas coisas que são do alto, é necessário mudar a nossa maneira de enxergar as coisas. E nós não mudaremos a nossa maneira de enxergar a realidade, a não ser por meio da pessoa de Jesus. Nós não mudaremos a nossa maneira de enxergar a realidade, a não ser ao nos aproximarmos de Cristo e olharmos para Ele sentado à direita de Deus Pai. Isso significa que a nossa mente, ela precisa estar dominada pela pessoa de Jesus. O nosso pensamento, o nosso entendimento, ele precisa estar definido a partir das coisas do céu, a partir das coisas eternas. Porque se a minha mente estiver voltada para as coisas que são terrenas, para as coisas que são finitas, ela não será completamente transformada e não será capaz de enxergar Cristo sentado à direita de Deus. Então é necessário que exista uma transformação, é necessário que exista uma mudança de mente. Procurem as coisas que são do alto, procurem as coisas que são de cima. Pensem nas coisas que são de cima. Isso significa que Jesus deve dominar completamente o nosso pensamento, deve dominar completamente a nossa existência.
ele precisa fazer parte de maneira plena naquilo que nós pensamos. Ele precisa ser o primeiro e o último pensamento que nós temos. Ele precisa dirigir completamente o nosso pensamento. Ele precisa tomar conta da nossa mente, porque a maior batalha que nós fazemos na nossa própria vida é a batalha da mente. Se a nossa mente não estiver dominada pela pessoa de Jesus, nós tomaremos escolhas completamente erradas e nos equivocaremos na medida em que nós caminharmos. Iremos para um caminho completamente diferente daquilo que Jesus espera de nós. Então é necessário pensar nas coisas do alto. É necessário pensar nas coisas de cima. E quando a gente pensa nas coisas de cima, como Paulo disse, né? Se nós ressuscitamos para uma nova vida, precisamos manter fixos os nossos olhos. Se nós mantemos fixos os nossos olhos nas coisas que são do alto, Cristo, Ele não se torna somente uma ideia. Ele se torna uma pessoa presente de uma maneira verdadeira no nosso dia a dia. Nossa fé, ela vai ser completamente melhorada e a maneira como nós vamos enxergar Jesus vai ser diferente, porque a ideia que nós temos de Jesus é que Jesus está simplesmente no céu. É isso que a gente tem, essa é a ideia que nós temos a respeito da pessoa de Jesus. Jesus está no céu. Jesus está longe da gente, mas quando a gente começa a se aproximar de Deus através das Escrituras e entende o chamado de Paulo no sentido de fixarmos os nossos olhos para Cristo, vamos perceber que Cristo não está somente no céu, Ele é Deus, Ele está presente aqui com a gente, Ele ressuscitou, Ele não nos abandonou, mas Ele está presente todos os dias das nossas vidas, porque Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias das vossas vidas até a consumação dos séculos. E se Ele prometeu, é porque Ele tem cumprido. Na maioria das vezes, os nossos olhos não estão abertos para perceber que Cristo está presente conosco todos os dias das nossas vidas. Quando a gente não enxerga Jesus, não é porque Ele não está presente, mas é porque a gente não está enxergando, não estamos nos atentando. Tem uma máxima na filosofia que fala que a falta de evidência não significa inexistência. Ou seja, o simples fato de você não ver Jesus de maneira concreta não significa que Ele não exista. Muito pelo contrário, é porque você não está o enxergando. Então Paulo, ele vai pedir para a gente, vai incentivar a gente a olhar para Cristo, e Ele vai mostrar que a partir do momento que nós morremos com Cristo, o segundo passo é passar a viver para Deus, é esse ato de ressurgimento, nós vivemos para Deus, e nesse sentido, você só viverá para Deus, só viverá para Cristo, a partir do momento que você deixar completamente a sua velha natureza, a partir do momento que você mortificar completamente a sua carne, jogar fora tudo aquilo que você fazia na antiguidade, e se apresentar como uma nova pessoa a partir de Jesus. E essa ação de novas criaturas é uma ação que o Espírito Santo vai fazer nas nossas vidas. Não existe possibilidade de sermos cristãos, de nascermos de novo, sem que exista uma transformação verdadeira da nossa vida. Não existe. Quando uma pessoa se diz cristã e não tem uma vida transformada, e não existem mudanças na sua própria vida, é porque alguma coisa está errada. Provavelmente essa pessoa não encontrou a Jesus. Provavelmente essa pessoa não foi alcançada por Jesus. Porque todo encontro que nós temos com Cristo é um encontro transformador. Ele nos ajuda a deixarmos atrás todas as nossas mazelas, todo o nosso eu pecaminoso, e nos ajuda a vencermos cada dia mais e a nos aproximarmos da presença dEle. Todos que se encontraram com Jesus tiveram transformações profundas e tiveram um impacto profundo na sua própria existência. Porque Cristo muda a maneira como nós enxergamos as coisas. Ele muda a maneira como nós lidamos com as coisas. E isso tem a ver com mudança de mentalidade. Tem a ver com transformação do nosso próprio pensamento. Tem a ver com transformação da nossa própria realidade. É uma substituição do nosso pensamento. E a maneira que você tem de substituir esses pensamentos que a gente tinha antes de conhecer a Jesus por uma nova mente, por uma mente que glorifica a Deus, por uma mente que pensa nas coisas que são do alto, por uma mente que louva, que adora, que se prostra, é através da palavra.
Porque na medida que a gente vai se relacionando com Deus por meio da palavra, Ele vai substituindo, Ele vai mudando a nossa mente, Ele vai trazendo novas realidades na nossa mente, Ele vai tirando completamente aquilo que era ruim, aquilo que a gente pensava, a maneira como a gente pensava. Provavelmente você pensava só em jogos, pensava só em mulher, pensava só em homens, pensava só em emprego, pensava em outras coisas que são finitas, mesquinhas. Mas a partir do momento que você começa a se relacionar com Cristo por meio da palavra, a palavra ela vai te ajudar, ela vai basicamente transformando a sua mente, tirando tudo isso e colocando uma nova realidade na sua vida. Por isso é que Paulo fala que nós devemos pensar nas coisas que são do alto. E o salmista fala: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Porque a palavra de Deus é o único antídoto contra o pecado. É a única que é capaz de limpar a nossa mente. É a única que é capaz de transformar a nossa mente. É a única que é capaz de mudar completamente toda ideia que nós tínhamos equivocada a respeito do próprio Deus. Somente a palavra pode fazer isso. Então por isso que Paulo é exemplo disso. Paulo é exemplo disso. Antes disso, ele era uma pessoa que tinha uma ideia completamente equivocada a respeito de Deus. Perseguia a igreja, ajudou a matar os cristãos. Ele era doutor da lei, mestre da lei, conhecia as coisas, só que de uma maneira completamente equivocada. E aí quando Cristo o encontra, quando Cristo o derruba no caminho de Damasco, a palavra vai transformando completamente a mente dele. E agora ele vê Jesus. Ele vê Jesus não só pela fé, mas ele sabe que Cristo é real. Ele sabe que Cristo é real, que a presença dele é real. Por isso é que ele fala: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque Paulo sabia do que ele estava falando. Ele fala: pensei nas coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus, porque ele está vendo Jesus. Numa outra experiência ele fala: conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se é no corpo ou fora do corpo eu não sei. Ou seja, Paulo está descrevendo experiências extraordinárias que ele está vivendo por meio de Jesus. E é isso que a palavra vai fazer para a gente. Eu não entendo como existem pessoas que leem a palavra e falam que a palavra é chata, que a Bíblia é chata. Cara, eu não sei se tem gente que lê um livro daquele de 1.200 páginas, aquela trilogia toda do Game of Thrones, que tipo, lê tudo aquilo lá, mas quando olha para a palavra, não consegue ler a palavra. Se você acha a palavra chata, é porque você não tem imaginação. E quando eu digo imaginação, é porque o Espírito Santo ainda não transformou completamente a tua mente. Porque quando Ele transforma a nossa mente, nós somos capazes de perceber que existe beleza na palavra. Que ela é incrível, que ela é extraordinária, que ela é maravilhosa, que ela nos ajuda a compreender tudo que existe ao nosso redor. Que com ela nós podemos tudo, mas absolutamente tudo. E é isso que Paulo está nos convidando a fazer, para mudar nossa mente e olhar para Jesus como aquele que está sentado à direita de Deus, e olhar para Cristo como aquele que pode nos ajudar na compreensão do nosso mundo. E aí ele vai falando, Paulo vai mostrando nos versículos 3 e 4, ele vai mostrando que se nós pensamos nas coisas que são de cima, se Cristo é uma realidade em nós, se Cristo é real em nós, se Ele é o objeto de maior desejo no meu coração, se a minha satisfação plena está na pessoa de Jesus, logo eu vivo como Cristo. E se eu vivo como Cristo, eu penso nas coisas que são do alto. Se eu penso nas coisas que são do alto, logo, a consequência imediata é que existe uma diferença entre a minha velha vida e a minha nova vida. E é isso que ele vai expor nos versículos 3 e 4. Existe uma diferença entre minha velha vida e uma nova vida. Ele diz o seguinte: pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Então nossa vida antiga não pode estar mais acessível.
Nossa vida antiga agora está escondida, o que significa que o pecado não nos domina mais. Que aquilo que a gente fazia de maneira descontrolada, agora não nos domina mais. Que o pecado que tomava conta da gente, agora não toma mais conta. Porque quem toma conta da gente é Cristo, é o Espírito Santo, porque nós fomos selados pelo Espírito. Nós fomos resgatados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Agora Cristo, por meio do seu Espírito Santo, toma conta de nós. E o Espírito Santo sussurra verdades eternas, verdades infinitas, e nos abre os olhos para que a gente possa enxergar a presença de Cristo sentado à direita de Deus Pai. É isso que o Espírito faz. É isso que ele fez com João na ilha de Pátimos. João ficou maravilhado ao ver Cristo sendo adorado pelos anjos, pelos 24 anciões, pelos 4 seres viventes. E aí eles cantavam santo, 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 santo. Essa é a visão daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que têm nova vida, agora não vejam mais um Cristo crucificado, muito pelo contrário, eles enxergam um Cristo ressurreto, glorioso, sentado à direita de Deus. E que através da sua morte foi capaz de apagar de maneira completa todos os nossos pecados. Por isso não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso que Paulo vai mostrar. Então existe uma diferença entre a nossa nova vida e a nossa velha vida. Cristo nos ajuda a trocar tudo aquilo que era velho. Nos ajuda a trocar todas aquelas tralhas. É como se Ele nos encontrasse como mendigos, e agora Ele nos ajudasse nos vestindo com novas vestes. Ele não nos rejeitou, muito pelo contrário, Ele nos aceitou como mendigos, mas agora nos transformou em príncipes do seu próprio reino. Porque Ele fala que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, nação santa. É nisso que Ele nos transformou, participantes da sua própria glória. É nisso que Ele nos transformou. Então nossa vida antiga, ela vai sendo completamente removida de nós. E Jesus vai nos ajudar, dia após dia, momento após momento, a vencer todas as velhas preocupações, tudo aquilo que nos aprisionava antigamente, porque agora se tornou inútil. E aquilo que a gente fazia antigamente só nos ajudava a caminhar para a destruição, só nos levava para a perdição. Mas a proposta de Jesus é para que a gente tenha vida e vida com abundância. A proposta de Jesus é para que, a partir desse momento que Ele nos alcança, agora passamos a enxergar a vida a partir de uma outra perspectiva, a partir da perspectiva da eternidade, onde as coisas são belas e incríveis. É isso que Cristo vai mostrar para a gente. Então Paulo vai mostrar que se nós nos parecemos com Jesus, precisamos pensar nas coisas que são de cima. E se pensamos nas coisas que são de cima, as coisas velhas precisam passar e as coisas novas precisam se fazer presente. O Espírito Santo vai produzindo frutos. Não existe necessariamente uma pessoa convertida, uma pessoa transformada, uma pessoa habitada pelo Espírito Santo, sem que essa pessoa produza frutos do Espírito Santo. Sem que essa pessoa tenha alegria, tenha mansidão, tenha bondade, tenha paz, tenha longanimidade. Não existe. Se a gente vê um crente que vive completamente amargurado, do começo até o fim, é porque essa pessoa ainda não experimentou do gozo eterno, da alegria de fazer parte dos eleitos, dos filhos de Deus. Porque uma vez que o Espírito habita em nós, Ele vai produzindo frutos. Ele vai nos tornando pessoas diferentes. Pessoas alegres, pessoas que têm esperança, porque Cristo em nós é a única esperança da glória. E aqui, isso deveria servir de noção para a gente, para que a gente não confie que a esperança da humanidade, a mudança da humanidade, depende de algum plano de governo.
A mudança da humanidade, por exemplo, não depende de nenhum plano de governo. A mudança da humanidade, a redenção da humanidade, ela depende de maneira exclusiva da pessoa de Jesus. Independente de qualquer plano de governo, de esquerda, de direita, não trarão a mudança para a humanidade, muito pelo contrário. O único que pode salvar a humanidade, o único que pode resgatar a humanidade é Cristo. Em última instância, o que esse mundo precisa, o que o Brasil precisa é de cristãos verdadeiros. É isso que precisamos. É disso que nós precisamos. Porque se de fato a nossa grande população que se diz cristã, se de fato nós, majoritariamente que nos dizemos cristãos, exercitássemos a transformação que o Espírito Santo opera nas nossas vidas, o Brasil não estaria ruim do jeito que está. As coisas não estariam ruins do jeito que estão. Mas é porque nós não exercitamos Cristo. É porque existe uma falta. É porque nós não conhecemos Cristo. Nós conhecemos como Jó, conhecemos de ouvir falar. Mas precisamos de um encontro pessoal que transforma o nosso ser de maneira profunda, que vai ser capaz de nos transformar a nossa alma, assim como transformou a alma de Zaqueu, que quando a salvação chegou naquela casa, restituiu tudo aquilo que ele havia roubado. É essa transformação que nós precisamos. É disso que nós precisamos. E plano de governo nenhum vai salvar a humanidade. Porque o papel de salvação da humanidade é um papel de Cristo, não de governo nenhum. O governo pode nos ajudar a trazer mais liberdade, menos liberdade, mas a salvação da humanidade, ela depende de maneira exclusiva da pessoa de Jesus. E como cristãos, nós estamos sendo enganados. Estamos caindo numa idolatria, pensando que determinados políticos podem nos salvar. Estamos atribuindo a eles o papel que só Cristo pertence, que só a Cristo pertence. A gente precisa pedir perdão para Deus nesse sentido. Precisamos clamar por graça e misericórdia. Então Paulo ele vai prosseguindo. Existe uma necessidade de a nossa vida nova estar presente. As pessoas precisam olhar. E esse processo de transformação é um processo em que Cristo vai tirando completamente todo o horror que existe na gente. É como se antes nós fôssemos pessoas completamente feias, mas agora Jesus nos alcançando, Ele transforma a nossa vida e nos torna pessoas cada vez mais belas. E esse processo de transformação acontece igual o processo de uma lagarta, quando ela se torna uma borboleta. Se a lagarta não morrer, para que ela vá para o seu casulo e depois do casulo sair, ela não vai se tornar uma borboleta. E é necessário que exista essa transformação. Sem transformação nós não poderemos nos parecer com Jesus. Não existe essa possibilidade. E a transformação exige dor, exige sacrifício, exige morte. E na maioria das vezes o que a gente não quer fazer é deixar de lado todos os nossos pecados, porque o pecado é agradável. Porque o pecado é bom. Eu digo sempre para os meus jovens, se pecado fosse amargo como o Giló, talvez ninguém pecaria. Se Satanás de fato se apresentasse como aquela imagem folclórica que foi pintada na Idade Média com 2 chifres, com um tridente, talvez ninguém aceitaria Satanás. Mas o pecado é bom, irmãos. Pode ser comparado como um bolo de chocolate, né? Como um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Pode ser comparado como um doce de leite. É ótimo, é maravilhoso. Por isso é que o nosso desejo é sempre cada vez mais nos aprofundarmos do pecado. E quando Cristo nos convida através do seu Espírito Santo para abandonarmos a vida de pecado, nós estamos cada vez mais apreciando a nossa própria natureza pecaminosa, porque ela é boa para a gente. Porque é bom. Falar mal dos outros é bom. Né? Quando tem gente que quando está falando mal do outro, meu Deus, até saliva de tão prazeroso que é. Transar antes do pecado, as pessoas acham que é bom para eles. Beber até cair doido é bom para eles. As pessoas acham que isso é bom. Porque para a nossa própria carne e para a nossa humanidade, isso é legal. Mas aquilo que é bom para nós, não é bom para Deus. É isso que a gente precisa pensar. E o que nós precisamos é de nos submetermos de maneira plena àquilo que é a vontade de Deus.
Mas quando a gente começar a perceber que a vontade de Deus é perfeita e agradável, nós teremos prazer de nos relacionar com Deus, nós teremos prazer de sermos transformados por Deus, nós teremos prazer de dobrar os nossos joelhos e gastar tempo em oração, porque existe beleza na oração. Existe beleza na oração que só pode ser que só pode ser apreciada com os joelhos dobrados. Tem gente que não consegue orar 2, 3 minutos. E a oração, ela pode ser comparada com uma obra de arte. A oração, ela pode ser comparada com uma obra de arte. Se você não é artista, se você não curte arte, provavelmente se você for fazer uma visita no museu, você vai passar na vitrine e vai olhar, tá legal. Vai na outra, olha, tá legal. Vai na outra, olha, tá legal. Depois de 10 minutos ou 15 minutos, provavelmente você vai ter olhado já umas 20 obras de arte. Aí você sai lá todo orgulhoso, eu sou uma pessoa culta, fui no museu, em 20 minutos olhei 20 obras de arte. E aí a pessoa vai te falar, o que você entendeu? Não, são apenas retratos. Mas uma pessoa que aprecia obra de arte, ela para. Tem outras pessoas também que fingem, que apreciam, e aí ficam lá parados. Fala, bom, já que está todo mundo parando, né? Então deixa eu parar também. Mas a pessoa que aprecia a obra de arte, ela para. Ela entra em êxtase quando vê alguma coisa. Ela aprecia os mínimos detalhes. Ela olha os tracejados. Ela consegue sentir algo sobrenatural, incrível. E ela gasta tempo simplesmente contemplando uma obra de arte. É a mesma coisa que acontece com a oração. Existe beleza na oração, que só será apreciada quando nós dobrarmos os nossos joelhos e fecharmos os nossos olhos. E essa beleza vai sendo apreciada com o tempo, na medida que a gente exercitando, E é isso que Deus espera de nós, que nós apreciemos a beleza que existe no relacionamento com Ele. Porque se você não entende que se relacionar com Deus, existe beleza, existe um prazer no nosso relacionamento com Deus, você vai entender que ler a Bíblia é chato e orar é completamente maçante. Você fechará os olhos pensando que passou uma eternidade, quando você abrir e olhar para o relógio, passaram-se apenas 55 segundos. Aí você vai falar, puxa vida, mas pensei que já tinha orado já há 15, 30 minutos. Mas é porque é necessário que exista transformação. É necessário que a nossa velha natureza morra. É necessário que Cristo tome conta da gente de maneira plena. E é isso que Paulo vai falar para a gente. É isso que Paulo vai mostrar para a gente. Então nos versículos 5 a 8, ele vai falar que a gente precisa fazer morrer tudo aquilo que nos separa de Deus. Fazer morrer tudo aquilo que nos afasta de Deus. Fazer morrer tudo aquilo que nos atrapalha do próprio Deus. É isso que a gente precisa fazer. Olha o que Paulo diz. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual. Fiquem longe da impureza e paixão sensual. Paulo vai começar mostrando que tudo aquilo que nos afasta de Deus precisa ser morto. A gente precisa deixar para trás. Se Cristo é o maior desejo que nós temos no nosso coração, se Ele é o objeto que satisfaz, se Ele é a pessoa que satisfaz plenamente o nosso desejo, a nossa existência, nós precisamos viver como Ele viveu, nós precisamos nos parecer com Ele. E para se parecermos com eles, precisamos ser pequenos cristos. E aqueles que são pequenos cristos, eles procuram as coisas que são de cima. E aqueles que procuram as coisas que são de cima, deixam morrer completamente a sua velha natureza e fazem ressurgir uma nova natureza. E se você faz morrer a sua velha natureza, você precisa matar, eliminar tudo aquilo que te atrapalha de Deus. E Paulo começa dizendo primeiro, impureza e imoralidade sexual. E falar sobre isso, falar sobre impureza, imoralidade sexual, parece um tabu. Parece um tabu na igreja. Mas isso tem pegado bastante. Se tem uma coisa que a igreja de Cristo tem se perdido, é nisso. É no sentido das pessoas não conservarem o seu corpo como templo do Espírito Santo. É no sentido de não conservarem a sua identidade como filhos de Deus.
Nós, como filhos de Deus, estamos nos vendendo. As pessoas vivem praticando imoralidade, coisas impuras. Jovens, adolescentes fazendo sexo antes do casamento. O índice de pessoas que assistem vídeos pornográficos de evangélicos dobrou, subiu. Hoje, 45% da população evangélica assistem vídeos eróticos. É a pesquisa que saiu ano passado, porque a gente tem um trabalho contra a pornografia, a gente faz esse levantamento, essas pesquisas. Mulheres cristãs assistindo coisas, vídeos adultos. Irmãos, estamos completamente nos vendendo. E estamos satisfazendo a nossa própria existência, a nossa própria alma, em coisas materiais. Cristo fala, aquele que ganhar a sua vida por amor ao mundo, perdê-la-á. Nós estamos perdendo a nossa vida por causa de um ecrã, por causa de um celular na palma da mão. E é necessário que a gente converse sobre isso. É necessário, pais, que vocês conversem sobre isso. Existe a necessidade da igreja despertar sobre isso. E Satanás está nos aprisionando nesse sentido. E Paulo ele vai continuando, seguindo para frente. Ele vai falar sobre deixar a impureza, a paixão sensual, coisas provocadoras que despertam sentimentos, tudo isso, desejos maus, ganância. Tem pessoas gananciosas, e que é idolatria. Tem pessoas orgulhosas, ganância está amplamente associado com orgulho. Pessoa que tem inveja do outro por não ter uma determinada coisa. Ah, ele tem 1000 seguidores no Instagram, eu também, né? Tipo, vai pagar dinheiro para comprar seguidores no Instagram. Gente, isso é horroroso. Ai, na foto dele ou dela, né, teve umas 200.000 curtidas, né? Aí eu também preciso de fazer um Insta. Aí apela, né? Ou tira foto sem camisa para mostrar o saradão, né? Ou então tira foto quase com decote, esbanjando tudo, simplesmente para atrair likes. Tudo isso é para atrair likes. As pessoas estão simplesmente sedentas de atenção. Mas se elas percebessem que Cristo está do seu lado, acenando, as convidando para um relacionamento sério, que os levará para a eternidade, nós não poderíamos nos perder com essas coisas mesquinhas, com essas coisas pequenas. O que nós precisamos é agradar a Deus acima de todas as coisas, e não ao próximo nem a nós mesmos, mas precisamos agradar a Deus acima de todas as coisas. Paulo, versículo 6, fala, é por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando a sua vida ainda fazia parte deste mundo. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Depois que Cristo toma conta de nós, é o momento de nós nos livrarmos de tudo isso. É o momento de nós abandonarmos tudo isso. Abandone, não fale mal do seu irmão. Você acha que ele não vestiu melhor que você? Vá lá, compre uma calça lá na Renner, na C&A, não me pagaram para falar sobre isso, mas compre, vai lá e dá de presente o seu irmão. Por que ficar falando mal do outro? São coisas que a gente fazia, Paulo vai falar, são coisas que a gente fazia quando nós não conhecíamos a Deus. A partir do momento que o Espírito Santo toma conta de nós, a unidade, a paz, o amor deve reinar acima de tudo. Não existe diferença, não existe separação. Esses atos, essas atitudes são atitudes pecaminosas. E quem pratica isso é quem ainda não conhece a Cristo, porque aqueles que conhecem a Cristo devem promover a paz e o amor acima de todas as coisas. É isso que Paulo está mostrando para a gente. E o grande mal que a gente vive, né, Maurício, na igreja, principalmente dos jovens, é isso. Ilhas, fofocas, picuinhas, panelinhas. Ah, é porque eu não gosto do fulano. Nossa, você viu a foto que ele postou? Nossa, você viu da maneira como ele me olhou? Viu a maneira como ela me olhou? Ah, não, Maurício, só chama ela para sair, para ir comer na casa dela. Ah, eu acho que o fulano é mais... Cara, é isso que a gente vive. São essas discussões, dissensões. Ai, mas só ele que toca na igreja. Ai, você viu que ele comprou aquela guitarra nova só para se mostrar? Ah, ele se acha que é o melhor baterista. Principalmente para o pessoal da banda, meu Deus do céu, né? Aí é guerra. Porque todo mundo quer cantar, pelo menos é o que acontece lá na minha igreja.
As mães chegam, já que tem algumas mães aqui, vamos aproveitar, né? As mães, os pais chegam, ai pastor, meu filho é um excelente pianista. Ai pastor, meu filho é um excelente guitarrista, mas ele não quer nada com Deus. Não tem nenhuma vaga lá no ministério para ele tocar, porque assim ele vai fazer parte da igreja. Está pensando o que eu quero, né? Está pensando que lá aí o ministério de louvor é o lugar de pegar desviado para tornar ele crente. Não é assim não. Não é assim que as coisas acontecem. A gente precisa de reverência, a gente precisa de seriedade, precisamos de santidade. Para quem vai conduzir o povo na adoração, é necessário que exista um relacionamento profundo com Deus. É necessário que haja transformação plena. Porque estar aqui não é motivo de vaidade, de orgulho, muito pelo contrário, nós deveríamos ser as pessoas mais humildes possíveis, porque somos exemplos, estamos aqui para comunicar Cristo, para levar sua mensagem e para permitir que através de nós o Evangelho flua, o Espírito Santo use pessoas, vidas sejam transformadas. Não é para transformar nosso orgulho, não é para acalentar nosso ego, muito pelo contrário, é para servir ao reino. E Paulo está falando isso. Tiram, deixem de... Quando ele fala eliminar, é como se alguma coisa estivesse carregada na tomada. Desliga, despluga. E ele vai acabando aos poucos. Só que na maioria das vezes, quando a gente diz que aceitou Jesus, nós continuamos alimentando a nossa vida de pecado. Nós não eliminamos completamente aquilo que nos destrói, aquilo que nos afasta de Deus. Versículo 9 vai falar, não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer o seu Criador e se tornem semelhantes a Ele. Essa é a mensagem de Paulo, que nós nos tornemos semelhantes a Cristo. Que nós nos pareçamos com Jesus. E esse é um processo que vai acontecendo na medida que nós vamos nos relacionando com Deus. Não existirá possibilidade de nos tornarmos semelhantes a Cristo se nós não exercitarmos um relacionamento diário com Ele. Se a cada dia não matarmos um leão do nosso pecado. Se a cada dia não deixarmos alguma coisa que nos atrapalha, não adie para amanhã, não deixe para depois, mas existe a necessidade de hoje, urgente, nos despirmos de alguma coisa que nos atrapalha, que nos afasta completamente da presença de Deus. E na medida que a gente vai exercitando isso, Paulo fala que nós estaremos nos tornando semelhantes a Jesus. Porque aquele que começou a boa obra em minha vida, ele há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Porque a vontade de Deus é que cheguemos à estatura de homens e mulheres perfeitos, à estatura de Cristo, à imagem de Cristo, a exemplo de Cristo, à semelhança de Cristo. Cristo fala, Pai, eu quero que eles sejam um, assim como eu sou contigo. Esse é o desejo de Jesus. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Existe a necessidade de nos despirmos de tudo aquilo que nos atrapalha de Deus, de tudo aquilo que nos separa de Deus. E o que nos separa de Deus é toda a nossa natureza pecaminosa, que vai cada vez mais nos afastando da pessoa do próprio Deus e vai nos tornando cada vez mais pessoas dominadas por uma vida de pecado, dominadas por uma natureza cuja essa natureza é uma natureza completamente pecaminosa. O que nós precisamos é que Cristo tome o controle, tome o domínio total da nossa própria vida. É disso que nós precisamos. O que nós precisamos é de nos desfazer a cada dia do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa. E isso vai acontecer de maneira natural, irmãos, na medida que a gente for se relacionando com Deus. Porque não existe possibilidade, e aqui eu quero afirmar com todas as palavras, não existe possibilidade de você se relacionar com Deus e Ele não mostrar alguma coisa que é errado em você. Não existe. Se Deus não fala para você alguma coisa que você precisa mudar, quero te dar uma notícia, provavelmente você não está adorando a Deus.
Se você ora e tudo que você pede para Deus Ele te dá, provavelmente você não está orando para Deus. Provavelmente você está orando para você mesmo. Porque Deus não nos dá tudo aquilo que nós pedimos, porque na maioria das vezes o nosso desejo é completamente contraditório àquilo que Ele quer. Porque Deus que é Deus, Ele na maioria das vezes se contrapõe aos nossos próprios desejos que são pecaminosos. E se você ora, e o Espírito Santo não te acusa, no sentido de te mostrar que existe alguma coisa que precisa ser mudada, que precisa ser alterada, cara, provavelmente você não está orando para Deus. Porque toda vez que nós dobramos os nossos joelhos, Ele nos olha e Ele fala para nós. Não com uma voz de acusação, mas com uma voz de ajuda, de auxílio. Que olha para nós com um olhar de graça e misericórdia, mas ainda assim sussurrando aos nossos ouvidos, para que abandonemos completamente as nossas práticas pecaminosas e nos aproximemos a Ele. Ele sussurra para nós, que tem planos melhores para nós, que tem coisas belas para nós, que o relacionamento com Ele é melhor do que qualquer outra coisa, que a água que Ele nos dá é melhor do que qualquer outra água. É isso que Ele mostra. E se você não se tornar atraído por isso, provavelmente seu coração está completamente endurecido e ainda não conheceu de fato aquele que pode te resgatar e aquele que pode te transformar. Precisamos nos prostrar diante da presença de Cristo. Precisamos permitir que nossos pensamentos sejam transformados, que nossa vida seja completamente transformada, a fim das pessoas olharem para nós e perceberem que nós somos cristãos. Não existirá necessidade de falarmos, mas o Cristo que está em nós, Ele falará por si só. A sua voz saltará, será audível, mesmo quando nós não falarmos absolutamente nada, mas a sua presença total será notada. E as pessoas perceberão que de fato existe um Cristo habitando em nós por meio do Espírito Santo. A gente precisa fazer isso. Por isso eu quero te convidar nessa tarde para orar. Estamos terminando. Eu quero te convidar para orar. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos porque existe a necessidade de nós buscarmos a presença dEle de maneira plena. E nessa tarde, quero fazer um convite para você. Você que deseja afastar completamente do seu coração aquilo que tem te afastado da presença de Deus. Você que deseja que Cristo preencha esse vazio que existe no seu coração. Você que deseja que Ele se torne a pessoa mais desejada no seu coração e que Ele te guie de maneira completa. Quero te convidar a você ficar em pé no lugar que você está. E eu quero orar com você. Quero te convidar a ficar no lugar em que você está para eu orar com você. Fique em pé e vamos orar juntos. Porque a palavra nos ensina que aqueles que tiverem vergonha de mim diante dos homens, eu também terei vergonha deles. E eu quero te convidar a fazer isso. E você que está do lado, vai orando. Você que está do lado, abrace a pessoa que está em pé do seu lado e ore com ela, pedindo para que Deus dê graça, misericórdia. E é nesse sentido que nós venceremos. Nós precisamos levar as cargas uns dos outros, precisamos orar uns pelos outros. Você que é líder, que viu que alguém da sua igreja, alguém da sua mocidade, do seu jovem se levantou, vá lá e ore por ele. E nós vamos clamar nessa tarde, para que Deus encha profundamente os nossos corações, a fim de que Ele seja o único amado da nossa alma, o único desejado da nossa alma, o único mais belo, que nós podemos apreciar a sua beleza, e através desse relacionamento com Ele, nós podemos glorificar o nome dEle. Só aqueles que de maneira plena se quebrantam, que confessam seus pecados e deixam, podem alcançar misericórdia.
E é disso que nós precisamos. Não existe necessidade de nós nos apavorarmos, porque Ele nos aceita, e Ele morreu para nós, e seu sangue nos purifica de todo o pecado. E seu sangue nos atrai para perto de si, e através do seu sangue nós temos a redenção. Não existe nada para temermos. Não existe motivo de temor nem de vergonha, porque seu sangue apagou toda a nossa culpa, lavou todo o nosso pecado, e Ele é infinitamente poderoso para nos preencher de todo vazio e nos tornar pessoas que tenham sua satisfação plena nele. E é nisso que nós cremos. Nós acreditamos que o Espírito está aqui, que Ele habita de maneira plena na vida daqueles que confessam e na vida daqueles que o desejam. Nós acreditamos que o Espírito pode produzir transformação profunda, gerada pela palavra. É nisso que nós cremos, que não existe absolutamente nada que não pode ser liberto pela pessoa de Jesus, e que não existe transformação que não pode ser alcançada pela cruz de Cristo. É nisso que nós cremos. Pai, nós estamos aqui nessa tarde como teus filhos, reunidos aqui nesse local, clamando pela presença transformadora do teu Espírito Santo, para que invada de maneira plena todos os corações que estão aqui nessa tarde, sedentos da tua palavra, precisando da renovação do teu Espírito, necessitando de serem alcançadas pelo teu Espírito, necessitando de serem preenchidas pelo teu Espírito. E nós clamamos para que o Senhor se manifeste de maneira plena na vida de cada um que está aqui, conforme precisa ser preenchido e conforme precisa ser curado. Pedimos para que o Senhor alcance-nos, e que ao sairmos daqui, Senhor, sejamos conhecidos como aqueles que têm satisfação plena no Senhor, que nossa alegria constante possa ser encontrada somente no Senhor, e que Cristo seja tudo em todos, nos ajudando a vencermos todas as hostes do mal e tudo aquilo que nos afasta da tua presença, renovando completamente a nossa mente através da ação do teu Espírito Santo. É isso que nós te pedimos, e é por isso que nós clamamos nessa tarde, e é em nome de Jesus, amém e amém. Deus é bom, amém? Você pode aplaudir o Senhor porque Ele é bom, amém? Que Deus cuide de nós. E para você que levantou, se você precisar de alguma coisa, fale com os seus líderes. Se você precisar de alguma ajuda, fale com eles. E se você precisar também que a gente ore depois, estamos aqui. Amém?